Está fazendo mais uma conversa sobre livros aqui na Casa de Resistência Rosa Luxemburgo. Mais uma vez é uma atividade organizada pela Resistência, uma corrente política que atua no interior do PSOL, e pela Livraria Editora Consequência, né, que é a nossa parceira aqui na casa. E hoje a gente está aqui com o Flávio Miranda, professor de Economia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que vai falar sobre o livro dele, O Desenvolvimento Desigual e Mercado Mundial em Marx, né, que foi lançado pela coleção do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Marx e Marxismo da UF, UNIEP Marx, do qual o Flávio é membro, né, participante já há bastante tempo, né. Antes de passar a palavra para o Flávio, eu vou aproveitar e avisar que já estão agendados aqui, no dia 9 de outubro, um debate com Rui Moreira, né, professor aqui da Geografia da UF, sobre Brasil mudar para manter igual, né? E no dia 17 de outubro, a gente vai receber a Lia Rocha, que é professora da UERJ. Ela vai estar apresentando um livro que ela é uma das coordenadoras, organizadoras, né, chamado Militarização no Rio de Janeiro, da Pacificação à Intervenção. E depois, no dia 24, nós vamos fazer um debate para lançar o livro da Cínzia Rusa, né, Ligações Perigosas, Casamentos e Divórcios entre Marxismo e Feminismo. O Rui vai estar falando aqui sobre, o Rui Moreira, né, no dia 10 também, sobre o livro que ele lançou, Pela Consequência, Espaço, Corpo do Tempo, né, a Construção Geográfica da Sociedade. Então são conversas sobre livros que a gente está tentando manter um calendário regular, né, fazendo algumas por mês, de forma a colocar autores em contato aí com o público para além da universidade, né, e também para a gente conversar sobre livros que não são aqueles que o circuito comercial normalmente dá mais espaço, né? Tem sido uma atividade muito legal e tenho certeza que hoje com o Flávio também vai ser. Então a gente vai ouvir o Flávio e em seguida abrir aí para o debate, para a conversa. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite também. Enfim, quando eu recebi o convite para apresentar o meu livro, óbvio que foi uma enorme satisfação, mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouquinho preocupado, porque enfim, a quantidade de coisas que estão acontecendo, a gente fica, enfim, sempre na necessidade, nem tentado, mas na necessidade de tentar, enfim, discutir o que está acontecendo, entender o que está acontecendo, etc., me fez pensar que talvez, enfim, fosse uma discussão não tão, sei lá, atrativa ou interessante. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de vontade, não quero falar da conjuntura, eu quero falar do que eu estou comprando da economia agora, enfim, sei lá, da intervenção do Federal Reserve Bank na semana passada, que parece apontar alguma coisa, enfim. Quando, nesse meio tempo, sai a notícia, enfim, a gente já sabia, do lançamento em português do livro do Kevin Anderson, Marx nas Margens, deve ser a tradução, né, para o português, que é literal, do inglês. E a acolhida do livro foi, assim, só o anúncio, né, o pré-lançamento, já teve uma acolhida muito grande, assim, pelo menos nas redes sociais. E, enfim, isso, bom, que bom, enfim, um assunto que é o tema em torno do qual gira o livro, enfim, está aí, enfim, as pessoas têm interesse, é claro, porque realmente é um tema quente, na verdade, quer dizer, enfim, a ideia, a forma como Marx tratou, daí parte, enfim, o Anderson e outros autores que estão discutindo isso, e eu parto desse debate, nesse livro, a forma como Marx tratou as economias, enfim, a periferia do capitalismo, enfim, as fronteiras do capitalismo, as margens do capitalismo, né, como o Anderson coloca no livro dele, e a partir daí como ele entendia as diversas formas de opressão, para além daquelas relacionadas diretamente à classe social. Enfim, ou seja, um tema bastante relevante. Eu acho que a acolhida ao livro do Anderson demonstra isso. O UNIEP acabou de organizar um evento sobre isso, né, sobre opressões, ainda que não seja diretamente isso, mas a partir daí eu acho que a acolhida ao livro do Anderson está muito relacionada a isso, enfim, porque o Anderson
toma um pouco esse rumo no livro dele para discutir essa questão, a questão do como Marx via as opressões, enfim. Bom, antes de entrar propriamente na questão, então, o livro parte desse debate, é uma tentativa de intervir nesse debate. O livro inteiro se estrutura, ou pelo menos a maior parte dele, como uma tentativa de intervenção nesse debate. Então, pensei em apresentar aqui brevemente o livro a partir das questões que são colocadas pelo Anderson, já que ele está para ser lançado no Brasil, é um autor bastante influente. Possivelmente é o autor mais influente a fazer esse debate na língua inglesa. Mas existem vários outros, enfim, que intervieram nesse debate, enfim, daqui da América Latina, no Brasil, já há bastante tempo. Enfim, o Anderson, em linhas gerais, pretende, em alguma medida, e também por isso a acolhida, a boa recepção ao Anderson, salvar o Marx. Digamos assim, o marxismo, muitas vezes acusado de eurocêntrico, enfim, o Marx só olhava para a Europa, não estava preocupado com o resto do mundo, quando olhou para o resto do mundo, olhou com preconceito, carregava, enfim, alguns preconceitos típicos da sua época e etc., o que, em alguma medida, é até inegável e muito difícil que ele não o fizesse, né? Agora, a questão, no entanto, eu acho que é um pouquinho mais profunda. Enfim, a questão é, o Anderson tenta salvar o Marx. Ele salva o Marx? Bom, ele indica que a partir de um dado momento da produção teórica do Marx, ele teria lançado um olhar, enfim, com mais atenção para a periferia do capitalismo. Ou seja, as especificidades do desenvolvimento do capitalismo, uma maior atenção às especificidades do desenvolvimento do capitalismo na periferia. Nesse caso, abandonando, definitivamente, algumas posturas teóricas que o Anderson se refere como eurocêntricas. Ou seja, por outro lado, até certo ponto da produção teórica do Marx, ele não prestou a devida atenção às questões relativas ao desenvolvimento do capitalismo na periferia, ou pensou o desenvolvimento do capitalismo na periferia de maneira eurocêntrica, ou seja, como um mero reflexo, espelhamento do desenvolvimento do capitalismo no centro, enfim, ou na Europa Ocidental, enfim, sobretudo a partir da Inglaterra. O que, claro, enfim, tem implicações políticas bastante, e tiveram uma leitura que rebateu, enfim, politicamente bastante aqui na periferia, enfim, a ideia do etapismo, de que o desenvolvimento, a transição do socialismo na periferia depende do desenvolvimento capitalista, em primeiro lugar, etc. Em suma, em termos teóricos, o que significa isso? Dizer que o Marx, até um certo ponto, qual seria esse ponto? É relevante? Ou seja, em que momento, qual foi a parte da produção teórica do Marx? Qual seria essa fase eurocêntrica do Marx? Isso é muito relevante. Mas em termos teóricos, isso significa que o Anderson está dizendo que o Marx, durante esse período, ele teria enxergado o desenvolvimento histórico a partir de uma perspectiva que o Anderson chama de unilinear. Ou seja, uma via única para o desenvolvimento histórico, como se fosse aquele esquema, enfim, stalinista, de passagem de um modo de produção ao outro, com etapas, enfim, bem marcadas e suficientes e necessárias para cada uma, com condição suficiente e necessária para a etapa seguinte, que abarcaria, enfim, o mundo como um todo. E, por outro lado, o Marx é acusado de, digamos assim, progressismo, de ser portador de uma teoria, enfim, progressista. Bom, para começar a partir daí, a ideia de progresso é uma condição para se defender a passagem ou a necessidade de uma transformação social profunda, certo? Ou seja, você tem que é pressuposto para que você entenda que uma transformação social profunda, enfim, uma revolução social, representaria a passagem para uma etapa de desenvolvimento humano superior. Enfim, ou seja, nós aqui, enfim, somos comunistas ou socialistas, enfim, não importa, mas porque nós entendemos que a superação do capitalismo é a condição necessária para a resolução de problemas que o capitalismo põe e não consegue resolver.
certo? Ou seja, é progressivo, a superação do capitalismo é progressiva, ou seja, uma ideia de progresso, que é algo, enfim, um pouco fora, né, da moda intelectual, enfim, dominante, é pressuposto para quem se pretende comunista. Então, de fato, Marx tinha, assim, trazia em si uma concepção de progresso. Bom, o Lukács, autor em cuja leitura do Marx eu me apoio bastante no texto, mas, enfim, autor também de obra muito vasta, que eu conheço um pedaço muito pequeno da obra dele também, enfim, mas ele, ou seja, não sou um especialista no Lukács, mas ele pensava apoiado em Marx, eu acho que nesse caso bem apoiado no Marx, assim, no meu modo de ver, o progresso em termos gerais como uma síntese de 3 momentos, digamos assim. O desenvolvimento das forças produtivas como condição para o desenvolvimento humano, uma vez que a socialização, enfim, ou seja, a expansão da socialização, ou seja, a vida como formada crescentemente por componentes propriamente sociais, enfim, pressupõe a redução do tempo que a gente tem que gastar, enfim, com satisfação das nossas necessidades, ou seja, com o intercâmbio com a natureza, com o processo de trabalho. Ou seja, o crescimento dos componentes propriamente sociais da vida pressupõe uma redução do desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, uma redução do tempo de trabalho necessário à reprodução da existência humana. Enfim, por exemplo, no Capital, quando Marx ele é um momento muito importante da obra como um todo, enfim, a tendência à redução do tempo de trabalho socialmente necessário como uma tendência imanente ao modo de produção capitalista, é uma característica distintiva do modo de produção capitalista, e isso coloca possibilidades societárias inteiramente novas, a realização de um reino, da expansão do reino da liberdade vis-à-vis, enfim, a redução do reino da necessidade. É claro que a efetivação dessa possibilidade, enfim, depende da superação do capitalismo. De qualquer maneira, enfim, o desenvolvimento das forças produtivas é um momento, um condicionante para o desenvolvimento histórico, uma condição para o desenvolvimento histórico. Por outro lado, se expressa na dominação crescente da natureza, ou o que é o mesmo, enfim, a socialização crescente da humanidade, o afastamento das barreiras naturais, num termo que o Marx usava, e o que envolve, ao mesmo tempo, uma integração crescente da humanidade. Ou seja, enfim, é possível julgar épocas históricas distintas, no sentido de que você pode falar que uma época, enfim, é um momento, representa um progresso com relação a épocas anteriores. O comunismo para o Marx, na minha leitura, eu acho que na do Lukács também representaria um progresso para a humanidade no que diz respeito a esses aspectos. Então, por exemplo, se a integração humana se realiza em escala mundial no capitalismo a partir da sociabilidade mercantil, a gente sabe também que essa forma de mediação para a integração humana, ela, enfim, dadas as condições gerais da concorrência, enfim, que são inerentes ao processo e etc., ela é o tempo todo, enfim, reativa ódios étnicos, xenofobia, enfim, guerras e etc. Ou seja, enfim, é como se essa integração posta pelo representadas como beco sem saída, etc. Em suma, o que o Anderson quer dizer quando ele diz que o Marx é um progressista, entre aspas, ou alguém que porta teoricamente uma ideia de progresso, é que ele pensava o progresso à moda liberal, ou seja, a ideia de que o desenvolvimento do capitalismo teria por resultado a convergência no nível de riqueza e fruição da riqueza entre todas as nações. Enfim, a ideia de que haveria uma via única para o desenvolvimento histórico, inclusive para o desenvolvimento do capitalismo. Bom, a questão é até quando, que me parece relevante nesse momento, é até quando Marx teria, enfim, advogado essa tal teoria do linear do desenvolvimento histórico. Bom, segundo o Anderson, grosso modo, até os escritos do Marx sobre a Rússia, mas ele começa a lançar, enfim, a mudar de concepção bem antes. Os escritos do Marx sobre a Rússia começam ali, se eu não estou enganado, enfim, o primeiro que é compilado naquela edição da Boitempo, Luta de Classes na Rússia, do Marx, o primeiro do Marx, se eu não me engano, é
uma carta que ele envia a um jornal russo chamado... Engraçado, eu lembro agora o nome em russo, quer dizer, não que eu saiba o que significa, mas eu lembro assim, vem na minha cabeça, mas eu não sei falar, obviamente. Acho que é Notas Patrióticas, o nome do jornal, a tradução do nome do jornal, em 77. Mas o Marx teria começado, depois são famosas aquelas cartas que ele troca com a Vera Zázores, ali em 82 ou 81, agora, enfim, não sei se eu estou enganado, mas por aí. Mas ele teria começado a mudar, enfim, a lançar um olhar diferente sobre as perspectivas para o desenvolvimento histórico na periferia e, portanto, começaria a se dirigir a uma concepção multilinear, nos termos do Anderson, para o desenvolvimento histórico, a partir de 57, quando ele escreve aquele pedaço famoso dos Grundrisse chamado Formações Econômicas Pré-Capitalistas. Ou seja, isso passando pela fundação da AIT, que o Anderson reconhece como um momento importante, que aí o Marx teria começado a travar contato com um número mais amplo de militantes de diferentes nacionalidades, a questão irlandesa sobre a qual o Marx escreve, etc. Então, o Marx teria sido determinista no Manifesto do Partido Comunista e, sobretudo, o Anderson demonstra, nos termos dele, não, compila, aqui os textos do Marx sobre o colonialismo, sobretudo aqueles escritos para o New York Daily Tribune, quando ele era correspondente, o correspondente europeu desse jornal estava baseado nos Estados Unidos. Bom, qual é a questão? Ou seja, o que tem a questão de fundo é uma questão sobre a concepção do Marx para o desenvolvimento histórico em termos gerais. Qual é a questão? O Anderson saca desses escritos, desses textos, dessas análises do Marx para um jornal dos Estados Unidos, sobretudo, conclusões teóricas, ou seja, acerca da teoria do Marx para o desenvolvimento histórico, da teoria da história do Marx. Mas esse período, supostamente, que eles chamam de eurocêntrico, comporta textos nos quais Marx e o Engels discutem diretamente o desenvolvimento histórico, a teoria do desenvolvimento histórico, e o Anderson não leva isso em conta, pelo menos não, enfim, analisa isso de maneira detida. Ou seja, a ideologia alemã, a miséria da filosofia, antes disso os manuscritos econômico-filosóficos, e etc. Enfim, se é correto considerar, como o Anderson defende, esses textos, enfim, não teóricos, sei lá, às vezes tem gente que se refere como menores, etc., mas enfim, se é correto considerar esses textos como parte da obra do Marx como um todo, eles ajudam a gente a entender o autor, a aprofundar a nossa compreensão sobre outros aspectos que não estão ali sendo diretamente tratados, inclusive, naqueles artigos, mas é também verdade que esses textos devem ser considerados segundo os seus propósitos. Enfim, o que eram esses artigos, a que eles serviam, qual era o objetivo do Marx desses artigos, o contexto da sua redação, mas, sobretudo, conclusões teóricas sacadas desses textos devem ser lidas à luz das conclusões ou da obra do Marx como um todo, em especial daqueles textos nos quais o Marx estava diretamente se ocupando de teoria. Enfim, é isso que eu tento fazer no livro. O livro parte desse debate. Eu não entrei nesse debate, enfim, primeira vez, quando eu conheci esse debate, eu não conheci esse debate através do Anderson, mas através de um outro autor, enfim. Então, o Anderson já esteve por aqui, mas não foi no Marx e o Marxismo, mas o Nestor Corro, que esteve aqui, inclusive foi convidado de um evento do NIEP, que tem um texto, enfim, acho que bastante influente também aqui na América Latina sobre isso, e um autor, enfim, tem uma certa influência sobre os países aqui nos países latino-americanos, etc. Enfim, um autor bastante interessante, inclusive. E, de início, enfim, eu fiquei convencido. Nossa, eu não conhecia esses textos do Marx sobre a Índia e tal, enfim, no geral, esses textos são citados, nos textos que eu escrevi em 53, sobre a Índia, depois eu escrevi um conjunto diferente de textos em
compreende. Mas, ao mesmo tempo, naquele momento, eu já tinha feito algum estudo prévio, enfim, da ideologia alemã, dos manuscritos, e alguma coisa ali não batia, enfim. E aí, qual é, então, a ideia do livro? É retornar a esses textos nos quais o Marx discute a teoria da história, ou forma a sua concepção, tentar acompanhar a formação da concepção do Marx para o desenvolvimento histórico, para, a partir daí, enfim, entrar nesse debate e discutir com esses autores. Eu faço isso nos 3 primeiros capítulos do livro. Em primeiro lugar, no primeiro eu discuto, eu faço uma leitura dos anais, dos textos que estão contidos nos anais franco-alemães. Isso, bom, ali é uma espécie de, reconhecidamente um momento importante de virada, assim, para o Marx, né? Ali ele está, enfim, demonstrando, enfim, ou está apresentando, enfim, naqueles textos aquilo que ele já tinha concluído nos estudos pessoais dele, enfim, a necessidade de estudar a anatomia da sociedade burguesa, como ele coloca depois, o resultado da crítica dele à filosofia do direito de Hegel, enfim, mas nesses textos ele está se defrontando com o problema do desenvolvimento desigual também, enfim, ele está se defrontando com as questões do Estado prussiano, um Estado, enfim, que tinha, enfim, uma forma, digamos assim, anacrônica com relação ao desenvolvimento geral da economia naquele momento, inclusive ao incipiente desenvolvimento industrial na Alemanha, mas sobretudo, enfim, tendo em vista comparativamente ao Estado, enfim, na França e na Inglaterra. Passando pelos manuscritos de 44, enfim, um texto, um dos momentos, né, enfim, ele foi escrito em paralelo àqueles cadernos de Paris que foram lançados há pouco tempo pela editora Expressão Popular. A edição, inclusive, traz os 2 textos, né, manuscritos do mundo filosóficos e os cadernos de Paris, mas é o primeiro momento, enfim, aquele momento que o Marx está começando a estudar a economia política propriamente dita, e parece que nos manuscritos ali ele está levando a cabo um projeto de, enfim, de fato, redigir aquilo que ele só vai publicar, assim, como uma crítica, ali era que seria ainda a crítica do Estado e a crítica da economia política nesse momento, mas que vai tomar forma de uma crítica da economia política nos anos seguintes, vai gerar o Capital, livro 1, só, primeira edição, só em 1867, ou seja, 23 anos depois. Mas nesse texto, o Marx discutindo, entendendo contrariamente a economia política, que na sociedade capitalista o ser humano, enfim, se desefetiva, digamos assim, aliena as suas capacidades, ele tem que discutir em que consiste essas capacidades humanas, em que medida essas capacidades humanas se apresentam, essa forma de existência se apresenta como propriamente humana, ou seja, a diferença das formas de existência meramente biológicas da natureza orgânica. Enfim, em uma palavra, os que fazem uma leitura desse tipo do Marx entendem que ali o Marx está começando a formular a sua ontologia. E eu, enfim, o Lukács é um autor que influencia a minha leitura do Marx, e eu estou de acordo com essa ideia. Quando se diz que ele está entender o que caracteriza a existência humana, é entender como se desenvolve, enfim, a humanidade, enfim, como o desenvolvimento humano é resultado da própria atividade humana. Portanto, dizer algo sobre o desenvolvimento histórico. O que toma a forma de uma concepção madura, no meu modo de ver, para o desenvolvimento histórico, a concepção madura do Marx do desenvolvimento histórico na ideologia alemã, e vem ao público pela primeira vez na Miséria da Filosofia. Bom, eu não quero dizer um aspecto importante da obra do Marx, da obra do Engels, só dizer que o Marx tem, enfim, um desenvolvimento intelectual ali ao longo daqueles anos. Isso é inegável. Ainda que eu não entenda o desenvolvimento intelectual do Marx na forma como o Anderson entende, é inegável. Não quero dizer que o Marx ali, enfim, por volta de 48, não, enfim, a partir dali ele não tenha evoluído, o pensamento dele não tenha evoluído. Mas que ali, no confronto com a filosofia da história de Kant hegeliano, a gente encontra uma formulação, é possível encontrar uma formulação madura do materialismo histórico. Ou seja, o Marx ali reconhece que o desenvolvimento social como um processo complexo,
que se dá a partir de diferentes âmbitos da existência, cada âmbito desse, enfim, regido, constituído por tendências próprias de movimento, ou seja, com as suas leis próprias de movimento, ou seja, a realidade social como uma totalidade, e porque cada um desses âmbitos tem suas tendências próprias de movimento, eles podem se encontrar em situações, enfim, digamos assim, se apresentar em temporalidades distintas, ou seja, apresentar desenvolvimentos desiguais, enfim, esses âmbitos entre si. Um parênteses, é exatamente nesse sentido que o Marx fala de desenvolvimento desigual na introdução de 1857, que está publicada no Jornalice. Ali no final da introdução tem aquelas notinhas que ele, enfim, vai para desenvolver depois. Agora eu não lembro qual é o número da nota, enfim, eu acho que é a 6ª, tá lá, nota B, ele escrevia, né? Ele fala tratar da questão do desenvolvimento desigual, enfim, relação do desenvolvimento econômico com o desenvolvimento artístico, desenvolvimento econômico com o desenvolvimento das relações jurídicas, etc. Ou seja, na questão da relação entre esses diferentes complexos que compõem a totalidade social. Mais do que isso, ele ainda diz assim, e logo em seguida, não considerar o progresso na abstração usual. Ele fala exatamente isso. E é engraçado que o tema do Anderson é desenvolvimento desigual e ele sequer cita essa passagem, tenta explorar o que significa essa questão da relação entre os complexos. Enfim, parece que a questão-chave é da totalidade, enfim, e a questão da totalidade é fundamental para se pensar o desenvolvimento desigual. Bom, mais do que isso, o processo histórico, essas tendências relativas a cada complexo, as tendências gerais da socialidade, se efetivam através de atos humanos, que são conscientes e, portanto, sempre escolhem entre alternativas concretas, dadas as condições postas. Inclusive a partir de posições, enfim, que são a partir de interesses de classes bem determinados. Bom, isso para não falar, enfim, de fatores absolutamente contingenciais, ou seja, enfim, se os seres humanos, se as tendências relativas a cada um dos complexos, o desenvolvimento, enfim, desses diferentes âmbitos da vida, do âmbito da política, da economia, enfim, da cultura, etc., todos eles se efetivam a partir de atos humanos que são conscientes e, portanto, sempre escolhem entre alternativas, determinados pelas posições que esses indivíduos, enfim, enquanto grupo, se colocam, a partir da qual eles se colocam no mundo, e etc., é claro, enfim, que os desenvolvimentos relativos a cada um desses complexos, na interação entre eles em cada contexto, vai assumir formas necessariamente desiguais. Em outros termos, a história, como a história da luta de classes, do Manifesto do Partido Comunista, né? Um texto regularmente referido como eurocêntrico, determinista, etc., não só pelo Anderson, mas pelo Corren, por diversos outros autores, a história como a história da luta de classes é necessariamente desigual. Ou seja, dali, dessa releitura, enfim, em 3 capítulos, os Anais de Campo Alemães, os manuscritos e a ideologia alemã e a miséria da filosofia, eu parto, enfim, eu então tento rebater a leitura do Anderson. Eu estou falando do Anderson só porque ele vai ser muito do Anderson, porque ele vai ser lançado agora em português, enfim, ele animou um pouquinho o debate desse lançamento, mas são vários outros autores, são diversos outros autores que se engajaram nesse debate. Ou seja, com essa leitura, eu acho que é possível rebater qualquer acusação de determinismo tecnológico, enfim, que o desenvolvimento das forças produtivas constitui condição suficiente e necessária para a transformação das relações de produção. Qualquer leitura economicista, ou seja, de que todos os outros complexos da vida social seriam emanação direta do econômico, um autor influente na América Latina chamado José Lecó, num livro chamado Marx e a América Latina, do início dos anos 80, ele basicamente diz: por que o Marx não escreveu sobre a América Latina? É a pergunta dele. Já é uma pergunta, enfim, complicada, não é possível ter resposta para esse tipo de pergunta. Por que ele não escreveu mais sobre a América Latina? Na prática, o que o Lecó apresenta como o escritor Marx sobre a América Latina, enfim, ele já tinha publicado uma edição na Cadernos Passado e Presente, o título da revista dele, não é esse? Cadernos Passado e Presente, de uma compilação de escritos do Marx sobre a América Latina. No geral, são extratozinhos, assim, momentos em que aparece ali um parágrafo, etc., alguma coisa em carta, algum artigo de jornal, etc.
alguma referência sobre a América Latina. A grande referência era aquele texto sobre o Simão Bolívar, Bolívar e Ponte, que era um verbete em uma enciclopédia escrito pelo Marx. E basicamente ele diz: o Marx não escreveu mais sobre a América Latina porque o Marx não era capaz de entender a formação de um Estado, a diferença da forma como se formou o Estado na Europa Ocidental. Isso porque, para o Marx, o Estado é emanação direta do econômico. Enfim, ele está reverberando esse tipo de posição, um autor também com o qual eu debato nesse livro. E, finalmente, é possível rebater a acusação do Anderson e outros autores de que o Marx, durante esse período, estaria e promoveria ou pensaria o desenvolvimento histórico de maneira unilinear. A partir daí eu parto, então, para uma releitura desses escritos do Marx, enfim, sobretudo os escritos do Marx sobre a Índia. E tento, à luz dessas enfim, tento entender ali o que o Marx estava fazendo, etc., quais as questões com as quais ele estava se defrontando, o caráter daqueles textos, análise de conjunturas, quem ele queria informar, quais eram os outros debates nos quais ele estava inserido. Então, enfim, na prática, a ideia não é salvar o Marx era legal, enfim, confirma, a questão não é essa. A gente tem diversos exemplos de revolucionários, enfim, dedicados e exemplares, assim, na história. O Marx é lembrado pela gente por causa da contribuição teórica dele, porque ele oferece uma contribuição teórica que ajuda a gente a entender o mundo, e ponto. Então a questão não é basicamente assim, eu quero salvar a pele do Marx. Não, enfim, eu estou querendo entender ou não jogar fora a concepção teórica dele que ajuda a gente a entender a nossa realidade. E a questão é basicamente essa. Bom, que o Marx tinha um estilo agressivo e etc., isso é bem verdade, um estilo literário. Agora, no geral, se recorda que o Marx falou, enfim, que a Índia era num texto chamado Resultados Futuros da Dominação Britânica sobre a Índia, que era o complemento do primeiro texto que ele escreveu sobre a Índia, que era sobre a Índia, que se chamava A Dominação Britânica sobre a Índia, ou na Índia, enfim, algo assim. Ele diz que a Índia não tinha história. Enfim, e é também famosa a ideia da tendência à estagnação do modo de produção asiático, enfim, uma coisa que ele identificava também na sociedade indiana. Agora, a Índia não foi o único país que o Marx disse que não tinha história. O Marx falou que a Alemanha não tinha história também, mais de uma vez, na ideologia alemã, nos anais franco-alemães, enfim, e não faltou, digamos assim, colocações assim, pesadas, eu acho que não faltou para quase ninguém da pena do Marx. A questão é, enfim, é o que aquilo ali diz sobre a teoria dele, ou como, se aquilo ali é capaz ou não de colocar em xeque as formulações teóricas ou aquilo que corresponde à contribuição teórica dele, que a gente deve resgatar porque é relevante. Em suma, tem um autor venezuelano chamado Ludovico Silva, que tem um livro publicado pela Expressão, O Estilo Literário do Marx, e faz uma colocação enfim, muito interessante. A gente tem que respeitar os apoios metafóricos do Marx como apoios metafóricos e a teoria como teoria, enfim. Se é para a gente julgar esse tipo de colocação, erros de análise de conjuntura, erros ainda, sei lá, ou erros maiores, enfim, mais amplos, teóricos e etc., a gente tem que julgar à luz da obra do autor como um todo, já que, enfim, a obra do autor como um todo e suas formulações teóricas mais fundamentais que nos interessam. Enfim, eu faço isso no capítulo 4 do livro. Eu tento fazer uma releitura desses textos do Marx a partir daquilo que eu entendi nos capítulos anteriores sobre esses textos que eu já mencionei, nos quais ele está, enfim, apresentando, enfim, que tenta captar o desenvolvimento da teoria da história do Marx, digamos assim, que assume a forma madura, pelo menos assim eu entendo, na ideologia alemã. Já estourei o tempo, falta muito, falta pouco. Não estou olhando isso. Mas tem uns 30 minutos aí, não é? Tem uns 30 minutos. Então, uns 30 falando. Então, eu não vou falar muito mais não, mas significa que até aqui se falou, então, o que se pode dizer até aqui é algo sobre o desenvolvimento desigual em termos gerais, então, nessa relação de complexo, mas também no que diz respeito ao desenvolvimento econômico geral. Agora, o que se pode falar sobre isso a partir do Capital? E aí essa questão do capítulo 5 do livro, o capítulo que fecha o livro.
lugar, o Anderson identifica no Grundrisse, de 57, 58, o início dessa transformação do Marx no sentido de uma concepção, o início do abandono do eurocentrismo do Marx, para falar da maneira mais sintética possível. Isso, não estou sendo injusto com ele, eu uso esse termo. No Grundrisse. O Nestor Korn, por exemplo, também vê isso nos Grundrisse. Tem outros autores que enxergam essa transformação a partir dos escritos sobre a Irlanda, etc., no qual ele diz que a condição para a revolução na Europa era a libertação nacional da Irlanda, enfim. Ele já tinha falado isso, algo parecido sobre a Índia, na verdade, em 57, sobre a China também. Mas o Anderson defende, enfim, se o Marx começa a mudar, é como se o Marx, a partir dali, ele começasse a mudar, mas ele fosse escorregando até que, em definitivo, nos escritos sobre... Ou seja, 20 anos depois, quando ele está pensando a questão da comuna rural russa, ele definitivamente teria abandonado o eurocentrismo. Bom, isso significa que um texto como O Capital está incluído no momento eurocêntrico e na prática o Anderson diz isso explicitamente. O Anderson entende aquela famosa passagem do prefácio do livro 1, da primeira edição do Capital: o país menos desenvolvido não faz mais do que mostrar para o país mais desenvolvido não faz mais do que mostrar para o país menos desenvolvido a imagem do seu futuro, algo mais ou menos assim. Ele entende isso como uma evidência daquela perspectiva, daquela noção unilinear de desenvolvimento. O que o Marx está dizendo ali, enfim, entende o Anderson, enfim, que os países vão, enfim, se cada país que entra na órbita do modo de produção capitalista, enfim, ou cujo modo de produção é revolucionário no sentido da incorporação da dinâmica do capital, ele necessariamente vai seguir as mesmas etapas que são observadas naquilo que o Marx chamou de caso clássico do capitalismo, que representa, enfim, que corresponde o caso a partir do qual ele ilustra aquilo que ele está demonstrando no Capital, sobretudo no livro 1, que foi o que ele preparou para a publicação. Mas, enfim, a gente tem no NIEP, todo mundo conhece a Bianchine Beriba, ela tem um livro sobre desenvolvimento em Marx e desenvolvimento na teoria econômica, uma crítica ao desenvolvimento na teoria econômica a partir de Marx, etc. Enfim, o que é desenvolvimento em Marx? É a questão. Enfim, o que foi dito, enfim, a leitura que eu fiz daqueles textos anteriores, desenvolvimento é um processo de aumento da complexidade, complexificação, ou seja, de crescente socialização, crescimento dos componentes sociais, explicitação, portanto, cada vez maior do que é propriamente humano. A gente poderia dizer, então, em outros termos, um processo de crescente de humanização. Afastamento das barreiras naturais, tem por condição desenvolvimento das forças produtivas, etc. Se é assim, em termos gerais, esse desenvolvimento é isso, o que é desenvolvimento de um modo de produção específico? É a explicitação das suas tendências internas, das suas tendências gerais. E é exatamente isso que o Marx diz logo a seguir, na sequência dessa frase sobre desenvolvimento. Afinal, trata-se dessas leis que se expressam com férrea necessidade. Que leis? Aquelas cuja elucidação corresponde ao objetivo do capital. Desvendar as leis que regulam o movimento do modo de produção capitalista. É o objetivo do livro. Ele diz, afinal, se trata dessas leis que se impõem com férrea necessidade. Ou seja, desenvolvimento ali é a explicitação das tendências gerais do modo de produção capitalista. Quando se diz lei geral, o grau de generalidade diz respeito ao fato de que aquelas leis têm um grau tal de generalidade que elas não se expressam, ou operam onde quer que vigore o modo de produção capitalista. Na Inglaterra, na Índia, no Brasil, na China, cruzadas por forças contrárias, que emanam, inclusive, do âmbito econômico, e por isso são leis de tendência, mas também por
forças que emanam de outros complexos, enfim, ou seja, influenciadas pela política, pela cultura, etc. Em suma, leis gerais que operam, funcionam, onde quer que vigore o modo de produção capitalista, essas leis operam, ainda que de um modo necessariamente desigual, através das práticas humanas, da praxis humana, enfim, em condições concretas em cada caso e etc. Bom, para além disso, o que pode ser dito sobre os determinantes da desigualdade econômica a partir do capital? E aí, enfim, nesse caso se trata de ir além do capital, porque se o Marx, durante bastante tempo, enfim, pretendeu escrever um livro sobre o mercado mundial, isso correspondia estava previsto, né, no plano da obra, enfim, diferentes planos da obra, a partir de um dado momento ele, enfim, muda o planejamento e ele chega, inclusive, a dizer explicitamente numa passagem que foi levemente alterada pelo Engels, mas que eu tive acesso por um texto do Michael Heinrich, no qual ele comenta exatamente as intervenções do Engels nos manuscritos que compuseram o livro 3 do Capital. Ele diz claramente que as questões relacionadas ao mercado mundial, mas o sistema de crédito desenvolvido, correspondem à eventual continuação da obra, que infelizmente ele não pôde levar a cabo. Ele sequer conseguiu terminar a obra, enfim, naqueles 3 livros, mas a história crítica da economia política que compõe o chamado livro 4, né, teoria sobre o mais-valor. Bom, nesse caso, a questão, portanto, de saída, me parece tentar compreender o sentido geral da obra. A questão da passagem dos diferentes níveis de abstração, para tentar entender um sentido, pensar um sentido, e, enfim, algo que é discutido nesse capítulo, além do caráter das leis científicas no Marx, etc., o significado do caso clássico, ao qual o autor referido pelo autor e por que ele está usando a Inglaterra como ilustração, etc., como ele já tinha indicado no prefácio da primeira edição. Enfim, de maneira muito sintética, se trata da interação intercapitalista no mercado mundial e a interação entre capitais distintos. O Marx trata, enfim, no âmbito da concorrência, ou seja, se trata de vislumbrar os resultados do processo de concorrência intercapitalista no mercado mundial, e o que sobressai da análise da concorrência, o Marx, é exatamente a transferência de mais valor entre capitais distintos. Na análise dele, no livro 3 do Capital, entre capitais que habitam o mesmo ramo de produção, entre ramos de produção distintos, na formação de uma taxa média de lucro, mas, enfim, no mercado mundial, entre países distintos, transferências internacionais do mais-valor, enfim, algo que está presente, por exemplo, enfim, na obra do Rui Mauro Marini, que ele tem essa uma compreensão, enfim, na minha leitura, ele compreende a questão dessa forma e desenvolve a teoria dele a partir daí. Bom, ou seja, se trata, portanto, de pensar, a partir das transferências internacionais do mais-valor, a questão uma relação que se apresenta como de hierarquização entre países no mercado mundial e, enfim, pensar, enfim, complexificar essa análise, ou seja, como se apresentam concretamente essas formas de transferência do mais-valor para além da concorrência entre capitais que habitam ramos distintos, o mesmo ramo, e etc. Bom, só para fechar, enfim, por um acaso, hoje, lendo o Valor Econômico, eu tinha uma matéria apresentando um estudo da UNCTAD sobre análise da conta de capital de países periféricos, acho que 16 países, para tentar medir a transferência de riqueza desses países para os países centrais. E eles chegam à conclusão, é uma série mais ou menos grande, eles pegam lá dos meados dos anos 90, acho que até, não sei se vai até 2010, enfim, seria interessante ver o estudo, enfim, até para captar a evolução, em que medida, enfim, dessas transferências na conta de capital, ou seja, como é que elas rebatem os diferentes momentos da conjuntura internacional, como é que a crise altera isso, e etc.
o que ele indica é que nessa série grande, enfim, a média anual é de 400 bilhões de dólares por ano transferidos para os países centrais. Ou seja, para além disso, enfim, algo que tem que ser verificado, enfim, aprofundada a pesquisa, o que se diz normalmente sobre a crise, enfim, autores que, a meu ver, que recebem minha atenção e que, a meu ver, são merecedores de atenção, por exemplo, Marcelo Cacanholo, Paulo Nakatani, o Helder Gomes, enfim, que estão discutindo a crise já há bastante tempo, é que uma das saídas para a crise do capital, para essa crise, tem sido, enfim, a intensificação das transferências do mais-valor da periferia para o centro. Ou seja, talvez isso seja algo, e como resultado, enfim, a conclusão do Rui Mauro Marinho de que isso resulta, isso cria a necessidade para dar dinamismo interno aos países da periferia, para acumulação de capital, dinamismo para acumulação de capital nos países da periferia, isso implica a necessidade de sempre taxas de exploração do trabalho sempre maiores. Bom, talvez isso ajude, Jorge, talvez a gente possa pensar e começar a pensar, acredito que esses autores que eu mencionei aqui estejam pensando por aí, por exemplo, tentar entender a guerra comercial com os Estados, da China com os Estados Unidos, que os Estados Unidos promovem contra a China essa luz e a nova posição dos Estados Unidos no quadro geopolítico geral, enfim, a nova rodada de expansão do capital fictício dos Estados Unidos a partir dos aportes que o Federal Reserve fez no mercado financeiro para tentar debelar a crise que se iniciou ali em 2007 para 2008, enfim, que se expressa num volume crescente de remessas de juros, dividendos, para além das remessas de lucro também. Enfim, o livro termina, digamos assim, indicando passos que representariam um aprofundamento de uma análise que, a esse respeito, o que eu apresentaria tão somente algo, enfim, bastante sumário e indicativo, digamos assim. Enfim, que a gente, como a partir do capital a gente pode pensar essas questões. Bom, era isso que eu preparei para apresentar e eu acho que isso cobre mais ou menos o livro. Bom, a gente está aberto aí para conversar em torno do livro e das ideias que o Fábio trouxe para a gente. Deixa eu uma pergunta, fazer uma pequena colocação. Eu adquiri o livro na Mulher, né? Quando eu vi o livro, porque logo eu tenho lido muito sobre a questão da lei de tendência, né? E logo comecei a ler, estou muito interessado nesse assunto. E acho que você tem um trabalho legal, o Badaló, né? E são pessoas que eu admiro muito, porque tem uma obra teórica grande que sempre está na ajuda na rua. A gente está sempre se encontrando, né? Eu, você, Badaló. Então, ali nas ruas, que eu acho que revolução se faz nas ruas, né? Não podemos prescindir da teoria, lógico, né? A teoria é a base, né? A teoria pobre é política pobre, né? Mas eu acho que, assim, infelizmente, são muitos que têm essa posição, essa postura de entender isso, que a gente tem que ir para as ruas, né? A revolução se faz nas ruas. A gente não vai superar o capitalismo só na teoria. Isso aí todo mundo sabe aqui. Então, para não tomar um tempo, a primeira coisa, como eu estou muito interessado nessa questão da lei de tendência, né, como ontem a gente discutiu muito isso aqui, né, eu acredito nessa lei, né, e lógico que não é uma lei que a gente tem que observar de forma linear. Marx foi muito claro com isso, né, quando ele colocou as contas da tendência, né, vai e volta, como a Bolsa de Valores, né, está sempre realizando valor, e o capitalismo é isso, né, sobe e desce os ciclos, né, e eu também sou admirador, né, da obra de Lucas e Mesati, né, que nos deixou agora, vai fazer 2 anos agora, acho que em novembro. Então foi uma perda muito grande para a gente. E ele também batia nessa tecla, né, que cada vez mais o capitalismo está deixando de realizar valor através da exploração da força de trabalho. Que isso não quer dizer que a gente não vá combater a exploração. Lógico que o nosso maior alvo é a exploração da força de trabalho, a acumulação de capitais. Mas cada vez mais o capitalismo está, ontem eu falei aqui, né, está inclusive naquele livro do Mesati, que estuda o capital, onde ele fala que o dinheiro financeiro, né, está em torno de 150 trilhões de dólares, né, enquanto que a produção física real
50 trilhões, ou seja, químico, né? Então eu queria perguntar para você, primeiro, eu acho muito legal essa cronologia que você faz, e eu tenho o péssimo costume, quando vejo assim, um tema que me interessa, eu já vou lá para o capítulo 5. Você, pela sua opinião, você acha que prejudica o entendimento aqui, se eu pular, lógico que eu vou ler o livro todo, mas se eu ler o capítulo 5, seria bom ler todos. Você sugere eu começar do 1 ou tem alguma perda com isso? A primeira pergunta seria essa, né? E outra coisa é que, para encerrar, né, que eu sou muito crítico, acho que a maioria de nós que somos críticos, desse negócio de querer dividir Marx em jovem Marx, né, o Marx transição, o Marx maduro. Acho que o Marx era um ser humano como qualquer, apesar da genialidade dele, ser um pensador fora da época, mas é um cara que, como todo mundo, tem que ter as etapas, né, os aprendizados. E quando ele escreveu os manuscritos, ele tinha o quê? 44, né? Os manuscritos da filosofia, 44, 26 anos, né? Apesar da época, naquela época as pessoas amadureciam mais cedo, casavam mais cedo, mas ele era muito jovem ainda. Então, o que eu queria te perguntar também, se você acha que às vezes eu cito essa obra, Manuscritos Econômicos, e algumas pessoas criticam, isso aí é o Marx idealista, o Marx. Assim, eu gosto muito do Marx, dos manuscritos, entendeu? Lógico que é um Marx diferente do Programa de Corte, que é não sei se é a última obra dele, mas é uma das últimas, né? O Marx já, lógico, como todo mundo. Eu na década de 70, quando comecei a militar, eu abri o livro e não consegui entender nada, tinha que ler às vezes um capítulo, 3, 4, 5 para entender. Tinha 18 anos, década de 70, entendeu? Hoje não, a gente vai, depois de 30 anos estudando, a gente vai. Então eu queria saber também de você, se você concorda que a gente não deva não abandonar os escritos, né? Pelo que eu vi aqui, lógico, você gosta também de manuscrito, mas se você tem essa visão que Marx é menos Marx nos manuscritos. Obrigado. Acho que a gente pode ouvir outros, se tiver. Eu queria fazer basicamente dois comentários e para você interagir com eles como quiser. O primeiro tem a ver com a questão de se o Marx, até um determinado momento, tinha uma ideia de progresso linear e depois deixou de ter, por um outro caminho, que também tem a ver com o Lukács. O Lukács acentua muito na análise da história da sociedade burguesa, a partir do Marx, a ideia de que há um momento em que a burguesia deixa de ser portadora de qualquer possibilidade ou esperança revolucionária e se transforma de fato numa classe reacionária, né? E isso, o tema da decadência da burguesia, no caso do Lukács, da sociedade burguesa, né? E ao mesmo tempo isso se reflete na própria produção intelectual, né? O Lukács vai estudar a estética, a arte, a literatura burguesa. Onde ele está falando mais disso, né? Do fim de determinadas possibilidades que o romance realista tinha, na segunda metade do século XIX, o romance naturalista, ele associa isso à decadência da burguesia, mas ele também faz paralelos com Marx na crítica da economia política, uma coisa é a economia política clássica, outra coisa é a economia vulgar, porque corresponde a um outro momento. E esse outro momento é justamente o pós-1848, que é quando a possibilidade da Revolução Socialista se coloca no horizonte. Então, eu tenho um acordo com a crítica que você faz, a ideia de que o Marx teria uma noção de progresso linear antes, depois, muito depois, perdeu essa ideia de progresso linear. Mas, por outro lado, assim, o Manifesto Comunista ele é o ápice de uma expectativa do Marx ainda nas possibilidades revolucionárias da burguesia, tanto que ele aposta nisso na Alemanha. Ele vai para a Alemanha não para fazer a revolução proletária, ele ainda acha que tem a possibilidade da revolução burguesa na Alemanha, e a avaliação posterior dele do Engels é que nisso a gente estava errado, já não cumpre, a burguesia já não cumpre mais papel revolucionário,
né? E nesse sentido tem uma mudança na própria estratégia revolucionária a partir daí. Como vai ter também na avaliação de que papel pode cumprir para a revolução a crise econômica. A expectativa que eles mantêm ao longo da década de 50, que a próxima crise vai abrir a nova onda revolucionária e tal, até que no final da década eles chegam a falar assim, não aconteceu a mesma coisa, mudou a dinâmica, também muda a dinâmica da relação entre as crises econômicas e as revoluções sociais é outra hoje. E eu acho que nesse campo, né, há uma mudança de fato na perspectiva do Marx, que não é propriamente uma mudança porque o pensamento dele amadureceu e ele abandonou preconceitos anteriores, mas porque a dinâmica da sociedade burguesa também está se alterando. A própria dinâmica do capitalismo e a dinâmica da luta de classes, né, está mudando, especialmente depois que o proletariado aparece na cena política com a bandeira própria, o socialismo, a Revolução de 1848 e tal. E isso tem um impacto na obra de Marx. Né? Acho que talvez esse seja um elemento para pensar também, não lá quando ele escreve sobre a Rússia, mas como nos anos 50 vai mudando em relação a algumas coisas do que ele disse em 1848 no Manifesto, no papel do progresso capitalista, no sentido não de uma evolução linear, mas de como a sociedade burguesa talvez pudesse estar levando civilização, né? E agora ele mesmo está percebendo que não há mais potencial civilizatório na sociedade burguesa, na sociedade do capital. E uma coisa que eu li muito recentemente, me chamou muita atenção, que eu não conhecia, porque eu tenho procurado essas contas e tal, é que quando Marx vai para a Inglaterra em 49, ele começa a ter mais contato com o movimento cartista, né, tá já numa fase que não é o ápice mais, porque tem muita repressão, e ele encontra um cara que foi preso em 1848, Ernest Jones, porque era o cara que defendia a libertação da Irlanda, né, no movimento operário inglês. Esse cara foi preso, sai um ano e pouco depois e tal, aí o Marx encontra no movimento cartista com esse cara e começa a colaborar, né, assiduamente com o jornal que o cara dirige e escrever coautoria mesmo de artigos com Ernest Jones. E o Ernest Jones talvez seja o primeiro militante anticolonial com quem o Marx interage de fato. Isso em 50, 51, 52, eles estão escrevendo juntos e tal. É uma parte da produção do Marx menos conhecida do que os artigos para o New York Daily Tribune, mas ele está escrevendo ao mesmo tempo para os jornais cartistas. Ali talvez seja a chave não de uma virada na perspectiva teórica do Marx, mas de uma nova importância que ele começa a dar para as lutas anticoloniais como centrais para derrocada do capitalismo na totalidade, né? A Lutia ela explora isso em alguns dos textos do Marx e tal, mas eu acho que aí também tem uma dinâmica do pensamento do Marx, né? Porque quando ele escreve sobre a Irlanda, nos anos 60, virada para os anos 70, tem uma carta que ele diz: eu antes achava que a revolução na Inglaterra, o proletariado inglês, ao fazer sua revolução, ia desencadear a libertação nacional da Irlanda. Agora eu acho o contrário, que o proletariado inglês está de tal forma amarrado à ideologia burguesa, inclusive em relação ao preconceito e tal, ele está de tal forma amarrado à própria lógica imperial, né, colonial britânica em relação à Irlanda, que vai ser a revolução anticolonial, nesse caso, irlandesa, que vai abrir as portas para a Revolução Socialista na Inglaterra. Então, acho que o próprio Marx muda mesmo de posição ao longo do tempo, não necessariamente pelos motivos que você, com razão, está criticando no livro, né? Mas tem mudanças de perspectiva dele em relação à dinâmica do mercado mundial, de como a crise desencadeada no centro talvez já não seja mais o ponto de erupção revolucionário, talvez seja
a crise desencadeada a partir da ruptura colonial na periferia, que vai afetar mais o capital no centro, tem a ver com essa última questão que você levantou, quer dizer, pela própria taxa de lucro diferente, né, da exploração colonial e tal. Isso tem um peso muito grande na economia imperial, na economia central, em relação à periferia. Né? Então, acho que tem umas coisas que vão mudando mesmo no pensamento do Marx ao longo dos anos 50 e que podem não justificar, mas podem gerar alguma confusão em relação a isso que você está criticando corretamente na análise. Mas é uma coisa mais para interagir. E essa coisa do Ernest Jones que me impressionou muito, porque é uma coisa que a gente, às vezes, não dá a devida ênfase. Né? O Marx aprendeu com o movimento da classe trabalhadora. Ele não ensinou só, ele aprendeu com esse movimento um monte de coisa. Como ele diz lá atrás, quando ele encontra entusiasmados, os caras em Paris e tal, né? Ele escreve nas cartas lá dele e tal. Pô, encontrei aqui o sujeito. Ele encontrou o sujeito, não, ele não inventou o sujeito, ele encontrou os caras que mostraram para ele que tinha um sujeito potencial da revolução, que era o proletariado, que é quando ele escreve lá nos anais franco-prussianos. Né? E ele diz isso mesmo, eu encontrei os caras, eles estão aqui, né? Eles existem. Mas é uma coisa que não pode arrancar mesmo, que fala o que quiser de ser, só para animar o debate. Tem mais questão? Eu queria fazer uma digressão assim, parecida com essa do Marcelo, mas não erudita, porque não tem ninguém saber dessas coisas. Mas eu acho que uma das coisas que eu acho que se esquece quando vai se fazer esse tipo de crítica ao Marx, mas não só ao Marx, mas já crítica no meio marxista, nós somos marxistas, mas se esquece fundamentalmente de uma coisa que é a noção de praxis, que o Marx tanto defendeu, não? Então, se existe a praxis, se esperar de um intelectual que ele descubra a realidade verdadeira e última pela força do seu próprio pensamento, por mais inteligente, maduro ou jovem seja, de uma besteira, né? Absurda. Né? É preciso submeter a realidade que está em transformação à praxis. Então encontra lá a classe operária em luta, é óbvio que vai aprender, quer dizer, óbvio não, poderia não ter aprendido, né? Daí o seu mérito diante da transformação do mundo, da sua própria interação com o mundo, com o estudo, com o movimento real da classe trabalhadora, aprender com isso, né? Então assim, acho que se exige muito do Marx e de outros pensadores, mas particularmente de Marx. Eu sempre fico pensando assim, até onde é má fé desses nossos colegas que eu colocar nesses termos, porque às vezes estão no mesmo campo que a gente, né? Não são anti-Marx, não estou falando do Kevin, né, Anderson, né? Que eu nem o conheço, nem a obra, mas às vezes, mesmo no campo nosso, assim, né, pensando, é má fé com o pensamento marxista, é uma tentativa de cavar um lugarzinho na academia ou no mercado editorial, simplesmente, né? Eu acho tudo tão medíocre, entendeu? Às vezes eu fico um pouco irritado com isso e até parabenizo você de ter paciência para enfrentar um debate desse, porque eu não teria paciência, né? Essa é uma digressão genérica assim, que me irrita nesse tipo de discussão, né? A outra é uma pergunta bem bobinha, talvez, né? Nós estamos na casa Rosa Luxemburgo, né? Em determinado momento, quando você estava falando, inclusive você citou o Rui Mauro Marini, e da questão da extração de mais valor da periferia para o centro, que está na ordem do dia de novo, nunca saiu talvez, a Rosa acho que fala um pouco sobre isso, né? O capital sempre precisa de um território, de um espaço externo para de lá extrair, né? Sem essa dinâmica com a periferia, não funciona, a coisa não funciona, né? E já que você falou da vontade de falar de hoje, então eu queria te ouvir um pouco de hoje, dessas coisas que você começou a levantar, da ação do Federal Reserve nos Estados Unidos, que eu via por alto, mas nem sei exatamente do que está acontecendo. Né? Eu queria então te ouvir um pouco do que está acontecendo hoje, uma dinâmica, centro-periferia, como é que você está vendo isso?
Então vou tentar começar pela muita coisa, né? Mas vou começar pelo Zé. De alguma medida, a questão do Zé e hoje, né? Se liga a questão do Marco Antônio, começou a falar, enfim, dessa questão desse descolamento da esfera financeira com relação à esfera produtiva, enfim. Bom, eu vou muito sinteticamente dizer, mas é que eu acho que são questões que têm implicações políticas muito importantes, assim, para a gente pensar os posicionamentos nossos e das nossas organizações agora, e fazer esses debates, enfim, dentro e fora dos nossos espaços de militância, que, enfim, como se coloca essa questão, o que está por trás dessa questão, enfim, quais são as contradições que, enfim, que ela revela, né? E o que isso significa, assim, quais são as perspectivas a partir daí. Enfim, da forma como eu entendo a questão, enfim, a crise econômica explicita uma contradição que é, digamos assim, fundamental no capitalismo entre a produção e a apropriação da riqueza, enfim, que chega a limites, enfim, extremos, e isso representa a crise econômica. Essa contradição se explicita, eu acho que de maneira mais dramática, justamente nesse descolamento da esfera financeira com relação à esfera produtiva. A gente tem uma crise que se prolonga já há bastante tempo, porque na prática a gente não tem, enfim, não se vislumbra uma retomada, enfim, sustentada do processo de acumulação de capital virtuosa e tal, sustentada, etc. Muito pelo contrário, o crescimento ainda, enfim, claro, se a gente pega os economistas, sempre vai ter uma economia. A gente já escutou umas 30 vezes economista falar, agora vai, olha, agora, enfim, a confiança aumentou e tal, etc. Mas na prática, enfim, não é isso que se observa, de maneira que me parece que leva aquelas leituras que enxergam essa crise como não apenas uma crise estrutural, mas algo que a gente pode chamar, inclusive, de uma grande depressão do capitalismo. Que indica, enfim, que o resultado dela tem que ser um processo de reorganização profunda das condições gerais da acumulação de capital. Mas como é que isso vai se dar, enfim, é que é o ponto. E não dá para saber, obviamente, enfim. Agora, a questão é, o que a gente vai ter que passar para que essa reorganização tenha lugar, enfim. Tudo que se fez desde então foi tentar, desde a eclosão, enfim, da crise e a sua plena manifestação como um fenômeno em escala global, ali, enfim, no segundo semestre de 2008, foi, enfim, evitar o colapso financeiro. E como é que se evita o colapso financeiro? Injetando liquidez no mercado financeiro. O que o mercado financeiro faz? O que o mercado financeiro sabe fazer, enfim, cria capital fictício, enfim, expande crédito, etc. Você aprofunda o problema, ao mesmo tempo em que as políticas que promovem a sustentação da dinâmica financeira da acumulação, que domina, não é porque tem um grupo ali que é vitorioso e domina. Na verdade, a gente não tem esse tipo de configuração de classe assim, na grande burguesia hoje. Enfim, qualquer, enfim, grande corporação, ela tem, enfim, não sei, eu nem conferi o dado, mas há pouco tempo o aluno me falou que a maior parte dos ganhos da Votorantim vem da esfera financeira, por exemplo, mais gigante, enfim, industrial brasileira. Rede Globo, complexo Globo, do sistema financeiro. Pois é, então assim, quer dizer, qual é a questão? Assim, a resultante política é essa, porque o volume do capital aplicado nessa esfera é maior. Então é claro, se aquilo ali, se essa não for a direção, os ganhos, as perdas serão maiores no total. Na prática, as políticas que sustentam essa esfera, elas deprimem as possibilidades de expansão da produção do capital na indústria. Significa que a expansão da produção do mais-valor não pode se dar senão pela expansão brutal do grau de exploração da força de trabalho. Ao mesmo tempo que isso serve ao objetivo de abrir novos espaços para valorização de capital, enfim, naqueles campos antes ocupados pela iniciativa pública, e, enfim, e se garante, enfim, o apoio do Estado à esfera financeira, enfim, no pagamento, no sagrado compromisso com a dívida pública. Enfim, isso tudo não soluciona, mas
dá alento, permite que se respire, mas o capital não fica paradinho. O capital é movimento, o movimento do capital é a sua própria expansão, de maneira que o capital segue aprofundando essa contradição. Significa que, ao mesmo tempo que não se coloca uma solução, o capital, isso apoia, portanto, um sistema que se reproduz de maneira puramente especulativa. A gente vê o tempo inteiro, está todo mundo acreditando que já a gente vai ter, a qualquer momento, um novo colapso financeiro. Todo mundo, enfim, e os dados, a guerra comercial da China com os Estados Unidos joga lenha nessa fogueira, os dados sobre as perspectivas para o crescimento global, enfim, idem, a Alemanha, enfim, sei lá, os economistas têm uma coisa chamada recessão técnica, enfim. Se não está em recessão técnica, enfim, a perspectiva é de retroceder na produção interna bruta, vai entrar na tal da recessão técnica, mas enfim. Ou seja, tudo que se faz tenta garantir algo que, enfim, não se sustenta e não vai se sustentar pelo que se faz e se produz para baixo, para a gente, para a população como um todo, sobretudo para os que estão em condições de maior vulnerabilidade, enfim, a devastação completa. A questão e isso se apresenta, por exemplo, dentro do PSOL, como projeto de parte de algumas correntes do PSOL, que tem bastante, inclusive, relevância. Se apresenta, sobretudo, na forma como o PSOL se apresenta, enfim, a partir dos parlamentares, né? Assim como algo que, na verdade, enfim, é uma solução possível dentre, no mínimo, outra. Ou seja, que, na verdade, se trata de uma escolha do capital, essa política é mera escolha e não necessidade do processo de acumulação de capital como um todo hoje. Como se a gente pudesse, por políticas alternativas, administrar esse processo de uma outra maneira, de modo a criar um resultado que fosse, enfim, ou menos maléfico para a classe trabalhadora como um todo, ou até, no limite, enfim, que reconstituísse direitos e talvez construísse finalmente uma espécie de estado de bem-estar social e etc. Ou seja, isso toma diversas formas. Então, por exemplo, vocês verem para sair do pessoal, como é que é? A ordem dos nomes é Green New Deal. O Green New Deal lá dos democratas e socialistas, ele se apoia na ideia de que, enfim, o ajuste fiscal é uma escolha, não uma necessidade do capital, porque aqueles governos que têm dívidas emitidas na sua própria moeda, eles podem, enfim, simplesmente fazer o pagamento da dívida ou emitir, não precisam se importar com o tamanho da dívida, e, por outro lado, emitir para, enfim, ou seja, pagar a dívida de um lado e estimular a produção do outro, de maneira que, no final das contas, seria possível uma situação na qual todo mundo sai ganhando. A pergunta que se faz é por que, então, que eles escolhem não fazer isso, né? Será maldade, enfim, algum tipo de perversão? Não sei, sabe? Oi? Burrice, exatamente, enfim, que acaba sendo o teor das críticas na economia heterodoxa, no geral, é esse. Eu já expliquei que não é assim que se faz, mas eles são burros e não entendem. Eles não estudaram o que eu estudei, e por isso que o mundo... Então, assim, se você vê um economista falando, sempre parece que ele está se candidatando. Olha, se vocês me escolherem para o Ministério da Fazenda, eu tenho a solução, a fórmula mágica está aqui e vai dar certo, pode confiar. Enfim, na prática, eu acho que não. Eu acho que não. O capital continua cavando o próprio buraco, no sentido de que não cria solução para a crise, não para a derrocada do capitalismo, mas, enfim, para a sua própria crise, e quando ele cava o nosso buraco, enfim, ele está aprofundando a barbárie. Mas isso é uma necessidade do capital também hoje. Então, enfim, isso é relevante para a forma como a gente se posiciona. A gente compra esse tipo de solução política, enfim, não, a gente tem uma forma alternativa. Como é que a gente se... Tudo bem, é claro que é algo que também a gente tem, enfim, tarefas, a forma como, sei lá, se comunica ou se apresenta esse tipo de questão é algo, né, a gente também precisa conquistar corações e mentes, né? A gente precisa se comunicar, enfim, a gente precisa de alguma maneira tensionar essas contradições que se apresentam, enfim, nessa leitura
que tomam nessa leitura essa forma. Mas, enfim, certamente, enfim, a minha conclusão seria qualquer opção, enfim, desse tipo, enfim, de que é possível reconstituir direitos agora, sem enfrentamento, que basta escolher um novo conjunto de políticas econômicas, etc. Ou seja, qualquer perspectiva dessa que evita o enfrentamento, que tem que ser diretamente ao capital, as formas de remuneração do capital, a dívida pública, que é um momento fundamental da remuneração do capital na esfera financeira, enfim, qualquer enfrentamento que evita isso, e tem sido, por exemplo, enfim, eu não sei se eu sou muito responsável de ficar falando assim, que se dane. Por exemplo, olha a campanha teve um debate no ano passado na formulação do programa de governo, todo mundo sabe, lá do Guilherme Boulos, em torno da dívida pública, quando teve aqui o pessoal da auditoria de cidadania da dívida. Felizmente, aquela parte que estava no grupo lá de formação, de construção do programa, que não era do GT de Economia, porque o GT de Economia, enfim, estava ali completamente, fez, enfim, valer essa bandeira histórica, enfim, da esquerda brasileira e do PSOL, de, enfim, a auditoria cidadã é uma maneira de se contestar a dívida pública, de tensionar, enfim, essa contradição, né, enfim, de tentar explicitar essa contradição, né, e se comunicar, assim, independente também das questões de formulação teórica que a auditoria cidadã da dívida pode ter, enfim, eu acho que tem muito debate a ser feito ali ainda. A gente tem que fazer muito debate sobre a dívida pública, entender mais, eu acho que, enfim, eu não sou completamente adepto da forma como eles apresentam a questão, não. Agora, na prática, isso a gente conseguiu, isso não entrou no programa de governo, ou seja, a auditoria, isso quer dizer, a auditoria da dívida estava lá, mas a candidatura não se apresentou assim. Não foi falado em nenhum momento, nenhum debate, nada sobre isso, porque não é assim que pensa, enfim, um grupo de economistas que estava ali construindo a plataforma para a economia. E isso, na verdade, é a forma como se apresenta um partido, que não é um partido de todos aqui, mas é um partido importante na esquerda brasileira hoje. Enfim, que é atuante, etc. Enfim, é um debate que eu acho interno importante que tem que ser feito. Não sei, agora, olha, eu poderia, não tem muito a dizer também sobre o que o FED fez. Eu queria muito, a gente tem o nosso amigo Rompado, né? Eu acho que eu queria muito que o Rompado me explicasse exatamente o que significa aquilo. O que me parece é que, da forma como eu entendi, enfim, o FED interviu porque estava, enfim, por conta de uma paralisação no mercado interbancário, que simplesmente significa que os bancos não estão confiando neles próprios. Quando os bancos não confiam neles próprios, e quem melhor do que os bancos sabem se eles são confiáveis ou não, enfim, em termos de capacidade de sustentação, enfim, dos seus balanços, enfim, são os próprios bancos. Ou seja, pode ser um indicativo, parece um indicativo de algo grande, que a gente sabe que tem algo grande por vir. Todo mundo diz, por exemplo, parece que há pouco tempo um economista que ficou famoso, o Dr. Crise, que ele supostamente tinha previsto, o Nouriel Roubini, enfim, daí virou economista da Carta Capital, etc., ele está dizendo assim, não, de 2020 em diante, olha como é que, enfim, é um jeito como se prevê, 2020 em diante vai ter um colapso financeiro. Pode ser que ele esteja errado, pode ser que aconteça antes, sei lá, enfim, mas a intervenção do FED parece sinalizar, foram, acho que, se eu não me engano, 4 dias seguidos de injeção de liquidez, enfim, parece indicar, enfim, que algo grande. Algo grande. O FED não agia assim desde 2008. Desde a crise que estamos envolvidos agora, né? Submerso. Desde do início, né, dessa Grande Depressão. Os economistas nunca se salvam mesmo. Lembrei agora que o Michael Roberts, quando lançou a Grande Depressão e tal, eu assisti ele falando do livro, dizendo: se a nova grande crise não chegar até 2018, vocês podem me devolver o livro que eu dou o dinheiro de volta. Eu podia ter comprado, né? Ali para esse valor de esse está de acordo com a gente na premissa. Mas não resiste a fazer a previsão. Isso é muito, o economista tem essa dificuldade, né, de resistir a fazer a previsão. Bom, vai rolar. Agora, quando é difícil dizer, mas o FED, enfim, não sei. Eu prefiro fazer assim, de 2009 em diante. Essa é mais segura. Porque 2020 já é arriscado demais.
questão urbana, por que nesses posicionamentos eu não sei, porque, vou ser sincero, enfim, o livro do Kevin Anderson, e quando ele esteve aqui também fazendo uma fala ali, foi lá no prédio da Pós de História, lá no auditório, enfim, ele não foi alguém que me impressionou como assim, um grande leitor de Marx, mas das pessoas que intervêm nesse debate, tem assim, autores que são, enfim, muito grandes, assim, Michel Louvier, Henrique do Céu, mas quem? Tem o Álvaro Bianchi, tem assim, muita gente boa, enfim, acaba comprando essa leitura de que o Marx seria o que na prática, o que me espanta? O que me espantou foi exatamente o fato de se tirar conclusões acerca da forma como Marx entendia o desenvolvimento histórico, sem se indagar com os textos nos quais o Marx está diretamente discutindo a teoria da história. Isso que chamou a minha atenção. Todos eles fazem. O Corman, outro autor que é muito, enfim, muito interessante, que também, eu entrei nesse debate a partir dele, ele bota lá, não, de fato, na ideologia alemã, o Marx já tinha rechaçado todos aqueles intentos de se fazer a história com fórmulas, etc., a moda da filosofia da história, blá blá blá. O materialismo histórico não é a moda da filosofia da história, mas então, qual é a questão? Aí ele fala, não, na verdade o pensamento do Marx evolui diferente, é como se o Marx fosse, eu nem vou negar que nós somos também complexos de complexos, mas como se o pensamento do Marx fosse um complexo complexo. Uma parte assim evolui assim, a outra parte evolui assim. Então ele pensa a história de um jeito, mas quando ele olha para os países, ele olha de maneira diferente. Quando ele olha a possibilidade de desenvolvimento histórico da Índia, por exemplo, ele esqueceu que ele pensava a história em geral daquela forma e tal. Uma coisa que parece que o Marx é sei lá, um monstro de 3 cabeças, assim, sabe? E eu não acho que são 3, porque ele fala de 3 níveis distintos. Mas eu não acho que, sinceramente, seja o caso. Agora, por que exatamente? A gente tem que ver também, assim, parece que a necessidade, primeiro, o marxismo é muito atacado por um suposto eurocentrismo, enfim, de fora para dentro, por esse suposto eurocentrismo, está falando só dos europeus, é uma construção europeia, a gente precisa descolonizar, enfim, nossos pensamentos, nossas teorias, etc., e bababá. E talvez seja uma tentativa de se inserir, uma espécie de, não uma tentativa assim oportunista, mas uma espécie de algo que diz respeito a um ânimo que se cria a partir desses debates, enfim, e da relação do marxismo com as opressões, que também nunca foi tão fácil e direta assim, esse trânsito, enfim, está se desenvolvendo, enfim, formulações que são fundamentais. Então, assim, é óbvio que o Marx não deu conta, por exemplo, enfim, da teoria da reprodução social. Mas aí, bom, a gente tem importantes formuladoras hoje, sobretudo, enfim, por exemplo, a Titi Bhattacharya e a Cínthia Russa, que estão desenvolvendo esse aspecto da teoria que, de fato, enfim, diz respeito a um momento fundamental para a reprodução da força de trabalho e, portanto, o processo de acumulação de capital, o trabalho gratuito das mulheres. Enfim, tem questões que o Marx não pôde dar conta mesmo e que ele, enfim, que a gente tem que adiantar, enfim, questões, problemas que não está composto dessa forma a época dele, etc. Agora, essa entre aspas, capitulação, a ideia de que a teoria dele era determinista, enfim, teoria do desenvolvimento histórico, eu não sei, me parece uma espécie de capitulação a esse espírito da época, digamos assim, sabe? Em alguma medida, mas eu não saberia, sinceramente, porque não se tratam de autores que são simplesmente, enfim, esse não sabe de nada, enfim, não tem leitura, não conhece, etc. Não, tem autores muito relevantes, assim, que estão nesse debate se apresentando dessa maneira. Então, essa foi a minha não resposta à sua questão, porque eu não tenho resposta efetiva para ela. O João me fez essa pergunta há pouco tempo, eu não tinha resposta naquela época e também ainda não tenho hoje. Tem as questões sempre complicadas do Badaró, que estão aqui anotadas em 2 das páginas. Vou seguir a ordem aqui. Só então a questão prática. Não tem nenhum problema assim, a leitura do capítulo 5. O capítulo 5 é mais a parte. O capítulo 4 é quando eu estou tentando fazer essa releitura dos textos sobre o colonialismo. Aí o que eu estou dizendo ali é sustentado pelo que eu discuti nos capítulos anteriores. Mas nem assim, eu acho que... Agora, o capítulo 5 é um pouco à parte, porque
Até caiu o peso do argumento. O capítulo 5 é mais uma tentativa de reler essa questão, entender isso a partir do Capital, das leis de funcionamento de uma produção capitalista. E aí, na prática, enfim, o que eu tento, enfim, me parece que existe uma espécie de linha, ainda que tem muitas, enfim, o pensamento do Marx tem evoluído bastante, enfim, ao longo desse processo todo, mas existe uma certa, não só uma unidade temática que liga o Marx de 44 até o final ou seja, o estudo do modo de produção capitalista, a crítica a forma burguesa de sociabilidade como alienada, estranhada, etc., que se apresenta de maneira fetichista, enfim. A ideia, enfim, a concepção do proletariado como sujeito revolucionário, que é algo que o Marx, enfim, ele concebe ali, entende ali de 43 para 44, mas alguns autores, assim, Belga, por exemplo, é como se fosse uma espécie de petição de princípios, que o Marx só vai conhecer o proletariado organizado, enfim, em luta quando ele chega em Paris, né? E aí ele conhece os caras mesmo, né? Pessoalmente não se filia às organizações e tal, mas enfim, trava contato, enfim. O que é bem interessante. Agora, deixa eu tentar reconstituir aqui. Assim, uma questão que me chamou, você falou muitas coisas que são, enfim, tudo que você falou é muito interessante, algumas coisas assim me chamaram bastante atenção, inclusive coisas que, enfim, um olhar diferente sobre essas questões, enfim, que eu não dei, enfim, sobretudo da dinâmica política e etc., e como foi evoluindo a perspectiva do Marx sobre as possibilidades, enfim, da eclosão do processo revolucionário. Enfim, por exemplo, o que é curioso, assim, é que li os textos de 53 a 57, o Marx errou o Marx em 53 estava produzindo algumas avaliações, enfim, algumas tentativas de prever os resultados futuros da dominação britânica sobre a Índia, tá? Fazendo conjecturas sobre o futuro. Algumas delas foram equivocadas e ele, inclusive, textualmente as reviu. Não necessariamente dizendo que o que eu disse estava errado, mas, por exemplo, no livro 3 do Capital tem uma passagem que ele diz assim, ele achava que, enfim, o desenvolvimento do sistema ferroviário implantado na Índia, tem que desenvolver a indústria ao transporte ferroviário, etc. Depois ele indica no livro 3 que o desenvolvimento capitalismo na Índia, enfim, a dominação britânica não fez andar para frente, enfim, a produção, a economia indiana, mas pelo contrário fez andar para trás. No entanto, o que ele parece mostrar, enfim, ser ali otimista com 1953, é com relação à possibilidade da construção das ferrovias, da implementação da moderna imprensa ali, do telégrafo elétrico e tal, etc., integrar comunidades que ocupavam territórios isolados entre si, ou seja, integrar a população indiana. E um momento em particular que deixou ele otimista foi o fato da Companhia das Índias Orientais estar treinando ali na Índia um exército indiano, os cipaios. E em 57 ele falou, isso daqui é aqui que está a possibilidade de uma rebelião anticolonial na Índia. E em 57 isso acontece. Ou seja, em 57 é confirmado e em 57 ele volta a escrever sobre a Índia. Porque eclode a rebelião dos cipaios e ele, enfim. E ali ele fala, em algum momento, agora não estou lembrando exatamente qual texto, ele fala, enfim, esse potencial regenerador da dominação britânica só vai se efetivar, enfim, se os indianos, enfim, derem um pé na bunda dos britânicos, se expulsarem ele daqui. E ele relaciona em alguma medida a rebelião anticolonial com a revolução na Europa. E algo que se apresenta em outros momentos, enfim, quando ele fala na China, a revolução na China, a revolução na Europa, não é esse o nome do texto? Enfim, algo assim, Revolution in China, Revolution in Europe, provavelmente. Mas agora, assim, certo ou errado, ele nunca deixou de considerar, e eu não sei se ele está errado, sinceramente, que o tipo de revolução, ou seja, a superação do capitalismo, dependia de um movimento
que necessariamente teria de incluir o proletariado, enfim, europeu. Pelo menos para aquela época ali, enfim. Ou seja, que as rebeliões anticoloniais poderiam representar, enfim, acender a chama, mas que aquilo ali só ia se desenvolver numa revolução, de fato, que tivesse um potencial para superar a sociedade capitalista se o proletariado europeu entrasse na dança. Ele pensou assim, se eu não estou enganado, pelo menos nas fontes que eu consultei, ele também pode ter expressado opiniões distintas em diferentes momentos, até porque grande parte desses textos são textos de conjuntura, eles são comunicações internas entre militantes e tal. Então, por exemplo, naquela coletânea de artigos que o Marcelo Musto organizou sobre a AIT, eu posso estar me confundindo, mas eu acho que está ali. Inglaterra, a metrópole do capital. Um texto que ele diz assim, Inglaterra, a metrópole do capital, e ele reafirma ali a centralidade do proletariado inglês e europeu em geral para a revolução, enfim, que superaria o modo de produção capitalista. Enfim, eu agora... Acho que isso está até nos textos sobre a Rússia, que são ali mudou, não sei não. Se conectado ao movimento do proletariado europeu, pode começar a revolução pela Rússia, assim, desde desencadeie, porque a questão é sempre essa, né? Ele usa essas coisas, tocar o sino, apertar a campainha, cada um traduz de um jeito isso e tal, mas vai desencadear um movimento que, se contaminar o proletariado europeu, gera a revolução mundial. Por outro lado, é curioso também, e eu tinha notado aqui, isso me lembrou, é que aquela ideia de que a Índia, naquelas condições, não teria como resistir à dominação britânica e seria de fato conquistada, ela reaparece, aparecem distintas, enfim, de gosto muito duvidoso, para dizer assim, como um povo sem história e tal, etc., sempre foi presa da conquista estrangeira e bababá, reaparece nos esboços para a Carta Veras Azulis. Ele diz, enfim, faz uma avaliação comparativa entre o destino dessas comunidades indianas e a comuna rural russa. E a diferença é, a Rússia não foi vítima da conquista estrangeira. E é por isso que, em certas condições, a comuna rural russa, enfim, se conseguir, enfim, se livrar das influências deletérias que a oprimem por todos os lados, etc., ela pode se desenvolver, enfim, de uma forma mais, um modo de produção que superasse o capitalismo. Quer dizer, é por isso, porque ela não foi vítima da conquista estrangeira. A Índia era vítima da conquista estrangeira. Então, ele, de fato, o que ele está avaliando é o que já tinha, de fato, consumado a dominação britânica e as perspectivas. Enfim, a dominação britânica é odiosa, ele não deixa de falar isso. E fala, enfim, também de maneira muito carregada. Mas ela tem um potencial regenerador, e aí, nesse caso, enfim, parece que essa questão, eu acho que, pelo menos eu leio assim também o manifesto, enfim, essa expectativa com relação às possibilidades revolucionárias da burguesia, eu acho que ali, eu leio assim, como em que medida o modo de produção capitalista promove um progresso e dessa forma, põe as condições para a sua própria superação. Não sei, mas eu leio assim, no geral, enfim, dessa forma. Talvez um outro olhar sobre o texto me faça ver outras coisas. Então, por exemplo, eu acho que o Capital pode ser lido como um texto que também busca cumprir essa tarefa, ou seja, demonstrar que o modo de produção capitalista põe a possibilidade da sua própria superação. E o argumento lá de que há uma tendência imanente ao aumento da redução do tempo de trabalho socialmente necessário é central, né? Isso aparece lá no final do capítulo do livro 3, quando ele está discutindo a relação do reino da liberdade, o reino da necessidade, enfim. Ou seja, eu acho que eu tendo ali assim, eu não sei se ali no manifesto ele tinha essa expectativa com relação às possibilidades revolucionárias da burguesia, mas talvez ele tenha ido lutar na Alemanha, enfim, porque ele entendia que, de fato, a superação daquela forma de Estado lá, enfim, ou
a consolidação de uma sociedade burguesa propriamente dita naquele momento na Alemanha seria um resultado progressivo, como era um resultado progressivo, ao contrário do Bruno Bauer, que não, os judeus têm que abandonar a sua religião, porque, enfim, a religião é a expressão da alienação humana. Não, enfim, a liberdade religiosa é um progresso com relação, enfim, ou seja, a liberdade política, etc., são momentos progressivos, enfim, cuja a luta pela conquista vale a pena, enfim, ainda que não seja, obviamente, o horizonte, enfim, do Marx e o horizonte daqueles que se posicionam no campo do comunismo em geral, certo? Mas, enfim, eu acho que ele enxergava como um momento progressivo e, portanto, um momento pelo qual valia a pena. Não exatamente porque seria uma etapa necessária, mas porque naquela conjuntura era o que se apresentava como possibilidade. Enfim, então, assim, Não, pois é, eu acho que eu disse essa questão da atenção às lutas anticoloniais, com certeza, assim, isso é muito importante para o desenvolvimento do olhar que o Marx lança para as possibilidades revolucionárias, enfim, ao redor do mundo. Mas, enfim, a luta colonial pode abrir portas, etc. Mas é isso, os textos que eu tive acesso, assim, são certamente um volume de textos bem inferior à totalidade dos textos nos quais o Marx discute esses assuntos, e que me parece que ele não tem essa ideia da centralidade do proletariado europeu para a Revolução Mundial, né? Não sei, mas aí... Agora também tem uma coisa, assim, porque foi evoluindo também foi o próprio mercado mundial, né? Ao longo dos anos 40, dos anos 50, e daí em diante, e as condições políticas se colocam nesse contexto de uma forma absolutamente distinta também. Você tem essa própria evolução, e o Marx teve acesso. Engraçado, ele julgava muito pejorativamente a colaboração dele com o New York Daily Tribune, né? Achava horroroso, que era só para ganhar dinheiro, não é possível escrever 2 textos bons por semana e tal. Mas a Lucia Pradella conta, eu acho que ela está correta, aquilo ali forçou o Marx a ver coisas que ele não lançar atenção para assuntos que ele não teria lançado de outra forma. E, portanto, ele deve ter ajudado a formar a concepção dele geral sobre o processo que corresponde ao modo de produção capitalista. Acabou exigindo isso dele. Pois é, exatamente. E o cara era doente, né? Ele estudava uma barbaridade para cada artigo. Ele tinha cadernos e mais cadernos de anotações e tal. Aquela estuda isso, né? Que a gente não conhece, mas que para cada artigo daqueles tem 10 meses. Sobre-humano, né? Porque hoje você pega a gente no computador, poxa, agora a mulher até ajudava, né? Para escrever os manuscritos, era uma coisa louca. Realmente. Teve uma época que uma das filhinhas dele ia lá com ele para a biblioteca, ser assistente de pesquisa dele. Não, mas ele adoecia muito também, né? Marx perdeu muito tempo com. Escravizou os meninos. Acho que isso. Ele teve uma certa exaustão também, né? Vários problemas de saúde, possivelmente decorrente desse. Exaustão mesmo de tanto ficar. Já toda a biblioteca lá estudando, Marx era muito dedicado, com certeza isso aí. Mas concordo com você que realmente isso aí acabou ajudando, né? Mas. Bom, agora só falta marcar um debate, né? Flávio com o Kevin, não é isso? Vai cair na Casa Rosa. Mas ele, o Flávio foi lá quando o MEP recebeu o Kevin. O Flávio estava. Não, mas agora é na Casa Rosa. Na Casa Rosa, se ele vier. Mas o Kevin Anderson é muito gente boa, um cara muito legal e aberto ao debate, assim, ele gosta, ele fica feliz com o debate. Ele ficou feliz de saber que alguém tinha lido, sim. Ele falou isso para o Flávio. Poxa, que bom que alguém leu nesse livro, assim, para aqui discutir comigo. Não sei se ele entendeu todas as questões, mas ele ficou feliz. Assim, mas ele ficou feliz assim, de saber que tinha lido e tinha comentado, criticado. Ficou feliz. Eu fiz o que eu, por vergonha e tal, normalmente eu não faço aquelas coisas assim. Eu fiz uma pergunta de uns 10 minutos para ele, assim, até pedi desculpa, gente, mas a única vez que eu fiz isso, acho, na minha vida. Essa é justificada.
Mas então, gente, obrigado pela presença de todo mundo. Como eu falei, a gente continua com a programação no mês que vem, a começar pelo dia 9, né, quando o Rui Moreira vai estar aqui. Obrigado, valeu. Legal. Tínhamos várias pessoas assistindo aí.